Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Joias Devolvidas. Narra a antiga lenda árabe que um rabi religioso e dedicado vivia muito feliz com sua família, uma esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia. Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar, abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu-lhe que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, pois logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. Ela lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale. Resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardássemos. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las seria roubo. Vamos devolvê-las, eu ajudarei. Faremos isso juntos, hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda. E durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Olha, gente, que lição, né? Principalmente quando se trata de um ente querido, de uma pessoa tão próxima, que a gente acaba se apegando pelo amor, pela devoção, pelo carinho, por toda a nossa dedicação desempenhada a essas pessoas, sejam nossos filhos, nossos alunos, enquanto professores, que o canal é feito para os professores, né? Às vezes a gente se apega tanto que o rompimento é doloroso. E aí cai bem nisso que o texto disse, a nossa vaidade. Nós achamos que somos donos das pessoas, donos de vidas, que nós somos capazes de manipular, de cercear, de limitar o voo do próximo. Cada um aqui tá para seguir a sua própria jornada. Cada um é único para Deus. Cada um de nós temos os nossos aprendizados pessoais e ninguém consegue intervir na vida do outro. O que tem que acontecer vai acontecer, independente da nossa vontade. Então cabe a cada um de nós o entendimento de que pessoas fazem parte de um processo do nosso aprendizado, assim como nós no processo de aprendizado delas, mas que nós não vamos iniciar e terminar a jornada sempre juntos. Uns vão ter que partir antes. E cabe a cada um de nós entender que todos nós somos filhos de um único Criador. Todos nós fazemos papéis aqui de pais, mães, professores, policiais, primos, filhos, tios, vizinhos. Mas na verdade são papéis, porque a vida é um grande teatro, uma peça de teatro, com histórias
particulares, histórias que se envolvem umas nas outras, como trama de novela, né? Os personagens em algum momento eles se cruzam, trabalham juntos e daqui a pouco cada um vai para sua área, né? Para sua turma. Em alguns momentos fica sozinho. A nossa vida é isso, é uma eterna peça de teatro. Pessoas entram e saem a todo momento. E aqueles que a gente se afeiçoa mais, é difícil a gente se contentar com a partida, a gente ter essa calma, esse discernimento de entender que foi só passagem. A gente faz a nossa parte, mas é só passagem. Esse desprendimento para quem é professor raiz, né? Aquele professor que conhece tudo sobre o seu aluno, a gente sofre demais no final do ano. Todo final de ano a gente sofre demais. Eu falo a gente porque eu sou essa professora que quando tinha que terminar um ano letivo, meu Deus do céu, eu via professores vibrando que não via a hora de entrar de férias e eu ali com o coração na mão, porque aquelas férias de um mês poderia ou não trazer meu aluno de volta, sabe Deus o que ia acontecer naquele mês, se ele ia mudar de casa, se acontecesse algum acidente. Logo quando eu entrei aqui na prefeitura, eu não lembro o nome desse aluno, ele era espoleta demais, ele era tranqueirinha demais, tanto é que eu chamava meus alunos de tranqueira, né, tranqueirinha, porque quando eles começavam a aprontar assim, eu falava, ô seu tranqueira, vem aqui. E aí acabou pegando todo ano, eu e meus tranqueirinha, né? E eu comecei, foi partindo dele, desse menino. Ele era, eu acho que era Alex, se eu não me engano o nome dele. E foi, isso daí tem o quê? Uns 20, deve ter uns 26 anos lá atrás. Foi uma das primeiras turmas que eu tive, a segunda turma que eu tive aqui na prefeitura. Ele era pequenininho, mas ele era terrível. Pensa num garoto que não podia deixar ele sozinho um minuto, que ele estava subindo nas paredes. Ele era terrível. E aí teve umas férias, quando a gente chegou no final do ano, eu falava, meu Deus, esse menino vai aprontar todas. Ele era de ficar de rua. E dito e feito, ele aprontou. Ele pegou a rabeira de um caminhão, foi segurar na traseira do caminhão. O caminhão com material de construção muito pesado, caminhão velho. Chegou aqueles quebra-mola ao contrário, né, que faz uma vala no chão. O caminhão, conforme bateu a traseira na vala, ele estava agarrado, né, na madeira do caminhão. O caminhão bateu a traseira no chão assim, sacudiu ele foi para o chão e o caminhão não teve força para passar naquela vala. O pneu do caminhão voltou e pegou ele, pegou as duas pernas do garoto. E aí eu tive a notícia, essa notícia correu bem no meio das férias e eu fui bater na casa do garoto. Cheguei na casa dele e tava ele lá com as pernas todas, as duas engessadas para cima da coxa, do pé até a coxa, deitado numa cama. E para mim, assim, foi uma das cenas que mais me marcou enquanto professora, porque eu gostava tanto daquele tranqueirinha, ele era danado, mas eu gostava tanto dele, mas tanto, que quando eu vi aquela criança deitada na cama daquele jeito, ele devia ter entre 7 para 8 anos, e eu pensando assim, meu Deus, não deixa essa criança, né, paralítica, não deixa essa criança impossibilitada, porque ele é tão danado que ele vai sofrer muito mais, não pelo fato de estar doente, mas por não poder aprontar. Ele vai ficar depressivo, né? E aí eu orei perto daquele garoto, quando ele me viu entrando na sala, que ele estava deitado no sofá da sala. Quando ele me viu entrando na sala, ele era negro, e a bolinha do olho dele assim saltou, ficou aquele branco, assim, a sala estava meio escura. Aí eu só vi aquelas bolinhas brancas assim saltadas dos olhos, do tipo assim, professora, né? E aquilo me marcou demais. Aí a mãe dele, depois que eu fiz a visita, conversei com ele, aí a mãe dele falou assim, nossa, ele vai se recuperar rápido, porque ele quer estar na sala de aula na primeira semana de aula te infernizando. Eu falei assim, ai que bom que ele venha, né? O apego, é o apego, você sabe que é uma criaturinha que podia já não estar mais ali. Mas eu ia sofrer demais se aquele garoto passasse dessa para outra, porque eu era muito... E aí, quando termina ano, e aí você perde contato com as crianças, todo entra e sai ano, era aquela dor no peito.
A gente, enquanto professor, enquanto mãe, a gente quer ter, né, a prole ali, pertinho, colado, protegendo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? As separações fazem parte do processo evolutivo de cada um de nós e nós estamos realmente só de passagem. Nós temos que ter esse desapego que mostra um pouquinho de evolução, que mostra que nós somos pessoas mais cientes das nossas responsabilidades. As nossas responsabilidades são individuais e são para com o próximo. A responsabilidade bem cumprida dá consciência tranquila. E é isso que importa dentro da nossa jornada. Então, que a gente possa respirar fundo cada final de ano, quando a molecada parte, né, quando o filho cresce, porque faz parte do nosso processo. Não tem muito o que fazer. A gente só tem que agradecer pelo pedaço de tempo que nós estivemos juntos, né? E ter a certeza de que um dia, eu por ser espírita, né? Um dia as vidas ainda podem se cruzar novamente em outros papéis, em outros cenários, porque as pessoas que realmente se gostam, elas vão em algum momento se reencontrar. Eu acredito nisso. E é isso que me conforta, porque é triste demais você saber que passou um tempo com uma pessoa e depois nunca mais você vai ver. Isso não seria da justiça de Deus. Então eu creio que mais dia, menos dia, pessoas que a gente ama, mas cedo ou mais tarde elas vão cruzar o nosso caminho novamente. Então que a gente tenha discernimento, tranquilidade. Não é fácil, não é mole, as separações elas são dolorosas, mas a gente tem que ter em mente que elas são passageiras também. Assim como conviver é passageiro, a ausência da pessoa também é passageira. Em breve, Deus há de permitir que o reencontro se estabeleça. Né? Vamos nessa fé aí, que eu acho que consola bastante.